Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, começar nesse domingo tão precioso e abençoado em nome de Jesus, agradecer pela tua presença, pela tua visualização, você que está na sua casa, não sei onde você está nesse exato momento, mas que você está nos acompanhando através das redes sociais. Gostaria de estar abençoando a vida de vocês. Gostaria que essa palavra realmente fosse ao encontro na vida de vocês. Igreja, é um momento muito delicado, é um momento de alegria, em estar compartilhando com vocês. Tenho saudade de vocês, de estar no culto, brincando, cumprimentando, saudando a vocês. Eu sei que os bancos da Igreja Lagoinha Padre Eustáquio está vazio, mas para a honra e glória do Senhor, o seu lar será abençoado, o seu lar, os anjos do Senhor esteja acampado e o Senhor esteja presente na vida de vocês. E eu gostaria, nesse dia tão maravilhoso, que essa palavra possa tocar o seu coração, venha ensinar, venha te orientar e venha agir sobre a sua vida. Convido a você, nesse exato momento, a fechar os seus olhos para que possamos estar acompanhando, possamos estar ouvindo o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar pedindo a intervenção e a ação do Senhor sobre nossas vidas. Feche seus olhos. Deus eterno Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Pai nesse domingo tão especial, que a Tua palavra, Senhor, possa trazer renovo, possa trazer, ó Pai, refrigério nossas vidas, ó Pai. Abra nossas mentes, que o Espírito Santo, Senhor, venha falar, venha tocar, venha, Senhor, nos mostrar o caminho que devemos andar, ó Pai. Nos dê orientação, nos dê discernimento, e, Senhor, que haja transformação, Senhor, que cada um possa andar, ó Pai, de acordo com os Teus propósitos, ó Pai. E nesse momento de pandemia, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa trazer o conforto a cada um desses lares. E esses irmãos, ó Pai, que estão agora no seu lar, no seu local de trabalho, não sei aonde se encontra, ó Pai, mas a Tua palavra possa entrar, Senhor, em cada coração, trazer o renovo, Senhor, e mostrar que somente o Senhor é Deus, o Senhor. Fale, Senhor, com essas vidas, Senhor, que as famílias, ó Pai, que estão agora confinadas, ó Pai, possa haver o favor, a glória e a misericórdia do Senhor sobre cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A Lagoinha Padre Eustáquio, nós estamos com um irmão, às vezes alguns pastores, nesse horário de 9 até as 10h30 da manhã, para você que queira levar seus dízimos, suas ofertas. Temos alguém na igreja nesse exato momento, para receber, para abençoar a vida de você, para estar consagrando seus recursos, e convida você, através da sua fidelidade, através do seu amor, do seu entendimento, a importância de estar contribuindo, a importância de estar levando seus dízimos, suas ofertas. Não deixe de fazer isso, porque a igreja depende de você, depende desse favor, depende da tua misericórdia, da tua fidelidade. Irmãos, nesse momento tão difícil, a igreja precisa de você. Amém? Deus abençoe a vida de você. Eu te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de convidar a igreja a abrir comigo na carta de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 19. Porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e a esperança é que nada serei confundido, mas com toda ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela minha vida ou pela morte. Pela morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso
pois isso me é muito melhor. Mas permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria da vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta, entre vós aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Lutar pela fé, somente lutar pela fé, somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes, num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes, empenhados no mesmo combate que me vistes empenhado e em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Irmãos, a graça e a paz pela palavra de Deus. Quando na nossa oração nós pedimos a orientação do Senhor, para que possamos estar falando um pouco mais a palavra do Senhor, vemos que nessa carta, esse capítulo, esse período do 12 ao 30, ele está falando de Paulo, a prisão de Paulo e o avanço do Evangelho. Algumas ministrações anteriores tivemos a oportunidade de entender o contexto da carta de Filipos, foi ministrado na Lagoinha Padre Eustáquio, e tivemos também a outra introdução, onde fala realmente da apresentação, das qualificações de Paulo como apóstolo, e também tivemos compreensão realmente da graça de quem é Paulo, da sua autoridade e ao mesmo tempo a quem ele direcionava a carta de Filipenses. E agora nós vamos começar a adentrar um pouco mais sobre a carta de Filipenses. E a carta começa falando de... O título dessa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é Viver com medo do futuro? É uma interrogação. Viver com medo do futuro? Que você possa entender isso. Nós vamos tentar trazer o contexto dessa carta da época para os dias de hoje, Falamos anteriormente de uma situação de uma implantação de uma igreja, na cidade de Filipos, onde a cidade de Filipos realmente teve a oportunidade de ver a expansão do Evangelho na Europa. O berço missionário do mundo iniciou-se na Europa. Tivemos a oportunidade de ver realmente que a vontade de Paulo era ir para a Ásia, e Deus conduziu para a Europa, e um ponto estratégico entre a divisão entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e a Ásia. E ali, ponto estratégico, Deus falou as adversidades, as perseguições que Paulo sofria para o avanço do Evangelho. Esse é um pouco da base dessa carta que nós estaremos falando agora. Paulo, quando fala nesse título, viver com medo do futuro, devemos olhar, Paulo, ele olha para o futuro com os olhos de Cristo, sem medo, sem temor, compreendendo que todas as coisas cooperam para aquele que o ama. Então nós devemos entender que Paulo estava preso, aguardando seu julgamento, e dentro dessa prisão ele tinha esperança ainda de ser absorvido. A igreja de Filipe estava orando, eles oravam por Paulo, na esperança que Paulo fosse absorvido, Paulo fosse liberto da prisão, e que Paulo pudesse visitar novamente a igreja de Filipe.
Mas na carta de Filipenses, mostra no início do capítulo a alegria de Paulo, mesmo estando na prisão. Mesmo ele estando na prisão, ele olhava com os olhos espirituais sem medo, tinha alegria, porque ele considerava que a igreja de Filipenses era a alegria dele, era a coroa dele. Ele compreendia que aquela igreja era a igreja que estava vivendo com ele, compartilhava com ele, estava todo momento com ele. E nós podemos começar a compreender os olhos espirituais que Paulo via e assistia à igreja de Filipe e a demais outras igrejas da prisão onde ele se encontrava. Nós podemos fazer alguns tópicos para podermos compreender melhor. Entre elas, podemos ver assim, primeiramente, o primeiro tópico. Paulo, diante das perseguições, diante da prisão, diante do flagelo, onde ele sofreu muito, foi açoitado, foi maltratado, ele não olhava para o passado com amargura. Diante de tudo que Paulo passou, ele não olhava o sofrimento que ele teve no passado. Ele sempre olhava com alegria. E sempre você começa a compreender dentro da carta, você vai ver no versículo 10, 11, 12, a alegria, a coroa de Filipenses, a alegria de viver para Cristo, onde a glória dele seria manifestada. A todo momento ele demonstra que ele quer ver a glória do Senhor, ele quer ver tudo isso acontecendo na sua carne. E ele começa demonstrando isso, ele começa a contabilizar fatos ocorridos no passado e ele começa a entender que tudo que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. E muitas das vezes, diante das adversidades, das dificuldades, das tribulações, achamos que Deus nos abandonou. E Paulo, diante de tudo que ele passou, ele contabiliza, ele começa a compreender que aquilo avançou, gerou um progresso para o Evangelho, e esse Evangelho foi diante de tantas situações, ele confinado, preso, ele escrevia cartas, era o meio que ele levava de discipular, evangelizar, orientar, nortear as igrejas. Aí eu pergunto, desse primeiro ponto, você estando confinado no seu local, na sua casa, como você tem contabilizado o progresso do Evangelho para a sua igreja? Quando eu falo igreja, nesse momento em que nós encontramos confinados, os bancos estão vazios da igreja Lagoinha Padre Eustáquio. Hoje a sua casa, o seu lar é uma igreja. A sua vida, você é o templo do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, você tem contribuído para o progresso do Evangelho do Senhor? Paulo, diante daquelas circunstâncias, diante das perseguições, diante das marcas carregadas na pele, do passar necessidade, da fartura, de todas as situações, ele compreendeu que tudo isso contribuiu para a expansão e o progresso do Evangelho. Então que você possa entender que as dificuldades que você está passando pode ser um instrumento para a expansão do Evangelho. Na sua casa, no seu lar, você pode levar a palavra, você pode ministrar, você pode mandar uma mensagem, você pode estar orando para alguém. Aquelas pessoas que diante desse medo, desse temor, tem se afastado da igreja ou não sabe o caminho a trilhar, você possa ser um instrumento na mão de Deus. Um segundo ponto importante também que possamos compreender. Entre o versículo 13 e o versículo 18 de Filipenses, repito, carta de Filipenses, capítulo 1. Nós estamos trabalhando simplesmente no capítulo 1. Do versículo 13 ao versículo 18, demonstra a alegria de Paulo, ou seja, diante de tudo aquilo, das algemas, das prisões,
realmente não conseguiu interromper o avanço do ministério que Deus tinha outorgado a Paulo. Mas, não obstante essa situação, pelo contrário, alargou os horizontes, expandiu o evangelho. A palavra do Senhor foi aonde não se estava indo. E se compreendermos hoje, o que nós podemos entender? Que hoje nós estamos confinados. Hoje, se a gente pensar que algumas igrejas estão fechadas, abriram milhares de igrejas, porém, em nosso lar. Hoje, são várias igrejas que estão sendo introduzidas em nossas casas através de redes sociais, através de orações, através do evangelho. Na época em que Paulo estava preso, se ele tivesse solto, repito, se Paulo estivesse solto e estivesse ministrando nas igrejas, provavelmente as palavras de Paulo teriam sido ministradas e ali teriam cessado. Mas como ele estava preso, confinado, e a carta que Paulo escreveu, hoje é uma das ferramentas, é um dos maiores legados deixados no Novo Testamento, trabalhos, informações teológicas que Paulo deixou. Deus utilizou aquela luta, aquela dificuldade, se transformou em alegria, se transformou em ferramenta, se transformou em progresso para a expansão do Evangelho. As cartas de Paulo hoje são luz para nós. E começamos a entender que diante daquela dificuldade foi uma alegria para Paulo. Paulo preso, mesmo ele preso, ele encorajou outros irmãos a levar o Evangelho. Porque aqueles que estavam do lado de fora e vendo Paulo preso, algemado, compreendiam que mesmo Paulo preso, algemado, ele levava mais, ele pregava-se mais, falava mais do Evangelho do que aqueles que estavam soltos, aqueles que estavam livres. E aquilo gerou constrangimento para algumas pessoas. Mas trazendo ainda o entendimento, aquela palavra ainda foi tão utilizado que Paulo preso em Roma, as palavras de Paulo chegou a pretorianos, a guarda imperial, a elite aonde o evangelho não chegava, chegou-se através de Paulo. Paulo preso, o evangelho chegou à elite de Roma. Mesmo que alguns não se converteram, não aceitavam, mas o evangelho foi. Aí onde pergunto para você, e Paulo começa a demonstrar a alegria dele, que mesmo ele preso, o progresso do evangelho continuava, abrangia, os horizontes estavam sendo alargados, estava se desenvolvendo. Aí volta a perguntar, e você, confinado? Muitas vezes achando que o mundo terminou. Você está alegre, você compreende que mesmo você confinado, condicionado a um espaço, você pode ser um instrumento para a expansão do Evangelho? Paulo teve alegria nesse segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto. Entre essa carta e o terceiro ponto vai dizer que Paulo olhava para o futuro com gloriosa certeza de que o seu sofrimento resultaria na glória de Cristo. E hoje, como podemos compreender que com a certeza desse confinamento, Cristo vai ser glorificado? Então eu convido a você a refletir um pouco mais nesse texto, de que muitas das vezes, mesmo estando confinados, mesmo estando preso, a glória do Senhor vai desenvolver. Ele sabia, mesmo podendo ser absolvido, condenado, não importa o que fosse acontecer, não importa o resultado da sua sentença, que Deus, a glória de Cristo Jesus, seria um triunfo.
Diante de tantos problemas, nada se comparava. Ele se alegrava. Ele ali regozijava, tinha alegria, tinha paz. Aí, igreja, volta a perguntar aos irmãos. Diante desse futuro, desse presente levando para o futuro, em que o Covid-19 está aí, a pandemia está aí, você consegue ver o triunfo do Evangelho de Cristo? Paulo, volta a repetir, Paulo olhava para o futuro e via a glória de Deus. Paulo não importava, ele poderia ver o futuro dele, o martírio dele. Ele poderia compreender que não se importasse o resultado da sua vida, a morte ou a vida. Mas o importava era o triunfo de Cristo. Ele não olhava para a morte dele como uma derrota, mas sim o triunfo de Deus. Morrer para ele não era o fim, era o início de todas as coisas, inclusive a glória e o progresso do Evangelho. Morrer para ele não é o fim, é o início. E muitas das vezes nós estamos vivendo hoje com medo de um futuro da pandemia, com medo do que nos assola, nos cerca, não sabendo o que vai nos atingir. Mas nós devemos entender que o que importa hoje, nesse exato momento, é o triunfo do Evangelho de Cristo. Mesmo confinados, devemos levar a palavra de Deus. Mesmo confinados, devemos mandar uma mensagem de evangelismo. Mas que possamos compreender que isso vai trazer para nós uma alegria. Essa derrota, essa escassez, o que Paulo estava passando, ele se alegrava. E hoje, diante dessa situação, dessa falta de orientação, dessa deriva que nós encontramos, o triunfo de Deus será maior. Mas Paulo olhava nesse texto, ele tinha uma perspectiva para a igreja. Ele olhava com a perspectiva de uma igreja. Ele demonstra que morrer para ele é lucro. Estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Quando ele escreve essa carta falando assim, não, morrer para mim é lucro. Ele começa a demonstrar que ele decide, ele começa a entender que como é incomparável. Se eu morresse hoje, viver com Cristo é melhor. Mas na carta ele começa a mostrar que, poxa, se eu morrer, mas para a igreja, para a edificação, para contribuir para a edificação da igreja, é melhor que eu esteja aqui em carne. Melhor estar em Cristo, mas se for para o progresso da fé dos irmãos, das igrejas, eu prefiro continuar estando aqui, mesmo sofrendo, mesmo sendo açoitado, mesmo encarcerado, mesmo acorrentado, mesmo sendo humilhado, mas que as cartas, o Evangelho e o triunfo e a glória do Senhor venham se manifestar na carne de Paulo. E isso é tão bonito entendermos que Paulo começa a ver em um plano mais avançado que a vida dos irmãos, a vida da igreja é mais importante do que ele. Como disse em uma mensagem anterior na igreja, as credenciais de Paulo demonstram realmente o seu papel, o seu compromisso, a sua qualificação em ensinar o que era o Evangelho de Cristo. E ele dá um exemplo muito grande, onde ele prioriza, coloca em primeiro plano a vida dos irmãos da igreja acima da vida dele. Aí eu pergunto à igreja novamente, diante da circunstância que estamos vivendo, Paulo estava preso, confinado, maltratado e não parava de evangelizar. As palavras de Paulo foi luz para aquelas igrejas daquela época, mesmo ele confinado. E hoje continua sendo luz para nós.
Aí eu trago outra forma para a igreja entender. A escolha dele preferiu estar conosco, no entendimento dele. Ele queria estar com Cristo. Morrer para ele é lucro. Ele queria estar com Cristo. Ele preferia estar com a igreja para o progresso do evangelho e da fé dos irmãos. Aí trazendo para a situação hoje, a circunstância que nós estamos, temos colocado a igreja, os irmãos, em que posição? Em primeiro, segundo ou terceiro plano? Paulo não pensava em nenhum momento em aposentadoria. Paulo estava ali à frente, diante de toda tribulação, sofrimento, dificuldades. Paulo estava ali. E você está aí, confinado. Paulo, mesmo confinado, preocupava com a vida do próximo. E nós estamos confinados, vivemos e preocupamos com o próximo. Nós estamos confinados, nós preocupamos com a igreja. A igreja no sentido mais amplo. Paulo preocupava. Isso muito me preocupa hoje, igreja, porque nós vivemos hoje numa situação em que a igreja e os irmãos não estão mais sendo em primeiro plano. Não se tornam primeiro plano. Hoje nós vivemos no individualismo, ou seja, nós devemos cuidar de nós primeiro e o próximo que se exploda, né? Esse é o termo assim, para os incrédulos. E devemos ver que Paulo, nós vamos trazer de outra maneira. Eu tive um professor, igreja, de teologia, que ele falava assim, uma forma muito simples e que eu quero deixar registrado. Que falar de teologia para aquele que tem na sua casa as latas de mantimento vazio é muito fácil. Falar é fácil, mas aquele que está com a lata vazia não vai compreender. E esse professor que hoje é doutor, o nome dele é doutor Sidney Sancher, é um homem conhecedor da palavra, e eu comecei a refletir nisso. Como podemos falar do Evangelho? Como podemos falar de uma igreja que preocupa com o próximo, igual Paulo estava preocupado, Paulo encarcerado, preocupado com o próximo, se nós como igreja não estamos preocupando com o próximo, se nós como igreja não estamos orando pelo próximo, se nós como igreja não estamos em jejum e oração, se nós como igreja não estamos arrecadando alimento para abençoar aqueles que estão precisando, se nós como igreja não estamos levando palavra de refrigério, se nós como igreja estamos sendo omissos em nosso papel, se nós como igreja temos negligenciado realmente o verdadeiro evangelho, não estamos vivendo o que a igreja de Paulo nos ensinou, nós estamos sendo omissos, nós estamos olhando para o nosso umbigo, o próximo não está sendo em primeiro plano, está sendo em segundo ou em terceiro, ou muitas das vezes nem colocado em plano nenhum dentro da igreja. Isso muito tem me preocupado. E mesmo compreendendo que Paulo, estando preso, ele olha a igreja com uma perspectiva, ele estando confinado, presta atenção, igreja, ele estando confinado, ele preocupava com o próximo. Morrer para ele era lucro, mas ele preferiria estar com os irmãos para o progresso dele. Gostaria de deixar salientado que Paulo, quando ele pensa no próximo, em nenhum momento Paulo quer demonstrar que ele gostava de sofrer, ele amava sofrer, que ele gostava de ser sadomasoquista. Não é isso, irmãos. Presta atenção. Ele estando preso, ele se alegrava por causa da expansão do progresso do Evangelho. Em nenhum momento Paulo fala que ele adorava e amava estar preso. Nessa carta filipense ele relata que ele gostaria de um dia visitar algumas igrejas. Então começa a se compreender que o desejo de Paulo era um dia estar livre para visitar, percorrer as igrejas, levar o evangelho, nortear, corrigir, inclusive exortar, se fosse necessário.
Então começamos a compreender que Paulo não queria estar preso, mas se fosse para o bem da expansão e o progresso do Evangelho e a fé dos irmãos em Cristo, ele preferia estar preso ali e faria isso com imensa alegria. Irmãos, aí volto a perguntarmos: estamos alegres ao estarmos confinados hoje? Porque se estamos alegres, mesmo diante dessa situação, desse caos, não é alegria de sabermos que tem outras pessoas sofrendo, não é isso que eu quero deixar. Quero que os irmãos coloquem amor em minhas palavras. Eu estou querendo dizer que, diante dessa situação aonde estão gerando um melhor relacionamento entre família, entre marido e mulheres, entre pais, irmãos e filhos, avós, sogros, sogra, a união se aproximou-se mais entre eles. O elo, a afinidade estão mais próximos. O tempo, qualidade de vida tem aumentado entre as famílias. O tempo de oração tem aumentado. Não se tem falado tanto no Evangelho, profecias, falar da palavra de Deus, pessoas com medo lendo mais as Escrituras, lendo a Santa Escritura, tem se propagado, difundido mais a palavra de Deus. Aí eu pergunto novamente: como você tem olhado para a igreja? Paulo tinha uma perspectiva, um olhar para a igreja. E hoje, você tem olhado que realmente, diante dessa prisão, diante desse confinamento, diante da circunstância, você pode alegrar-se que o Evangelho de Deus está em desenvolvimento maior ainda, tem alcançado vidas a mais, até aquelas pessoas que têm temor, estão com medo, começam a buscar mais a palavra de Deus, e você tem sido um instrumento para levar o Evangelho a essas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer ainda, ou não ouviram falar, ou se ouviram falar, não entenderam, e você pode ser um instrumento. Mas podemos ver que Paulo, diante daquela situação, ele começa a olhar com duas visões. Ele começa a ver uma razão para aquela situação. Ele começa a olhar para o futuro, mesmo ele estando preso, mesmo ele algemado. Ele começa a ver uma situação, ele começa a olhar com olhos divinos e olhos humanos. Os olhos humanos, ele começa a falar no versículo 19. Abra comigo no versículo 19 e vai dizer: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês. Quando Paulo começa a falar nesse graças às orações de vocês, ele começa a dizer, na visão humana, na razão humana, ele começa a entender que as orações da igreja têm sido um instrumento muito abençoador para a vida de Paulo. Paulo, como um grande teólogo, missionário, um grande doutrinador, ele não abria mão das suas orações. Ele sempre estava orando. E o mais interessante disso tudo é que Paulo, no seu enorme conhecimento, sempre foi uma pessoa humilde e sempre pedia orações. Então ele começa a olhar com os olhos humanos que nós precisamos de oração. E mesmo que hoje vivemos em determinadas situações em que muitos teólogos, doutores, catedráticos, pessoas importantes, realmente não têm humildade em pedir oração. E como vimos, Paulo agradece as orações e muitas vezes em outras cartas, Paulo pede oração. Para que você possa entender, um homem com aquela bagagem toda demonstra uma inteira dependência divina de Cristo Jesus, de Deus. Representa a sua dependência, ou seja, a razão humana. Ele começa a trazer toda circunstância para uma razão humana. Ele começa a racionalizar qual é o papel que ele pode fazer? Orar. O que a igreja pode fazer? Orar por ele. A igreja orava por quê por ele? Na esperança que a sentença levasse ele à libertação, que ele fosse absolvido, porque a igreja de Filipos sentia a falta de Paulo.
eles queriam ver Paulo e queria que Paulo visitasse a igreja, que Paulo fala que gostaria de vê-los novamente. Então, naquela esperança, a igreja toda se mobilizou para orar. E trazendo novamente para uma perspectiva hoje da igreja, nós temos reunidos, nós estamos em unidade, orando para que a igreja do Senhor possa ser liberta, não no sentido físico, mas que ela possa chegar àquelas vidas que estão sendo algemadas, estão presas. Eu falo espiritualmente, intelectualmente, nós possamos ser um instrumento. Na razão divina, no versículo 19, ele ainda continua falando: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, a razão divina começa a demonstrar o que? Tudo vai ocorrer através de quê? Da intervenção de Deus. Ou seja, ocorre mediante as orações. Ocorre de um patamar que transcende os limites físicos, aonde a oração da igreja, de todos nós, chega ao altar e do altar sobe ao trono de Deus. E o trono de Deus é a conexão a nós. Ou seja, a oração e Deus é a nossa oração. Existe uma ponte, o livramento vem do trono de Deus. Ou seja, a ação divina só ocorre mediante a oração. Ou seja, cria-se um ponto, uma conexão entre nós e Deus. Aí quando ele começa a compreender a razão humana, a dependência de Deus através das orações. E a razão divina é que Deus intercede e coloca sua mão misericordiosa sobre nossas vidas. Mas nós temos que entender também uma outra conotação. Qual a expectativa que Paulo estava naquele exato momento? No versículo 20, como estávamos lendo, no versículo 20 vai dizer, Paulo começa falando: aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Irmãos, começa a entender a palavra. Paulo tinha expectativa em que o que aconteceu com ele não fosse objeto para que alguns se envergonhassem do que Paulo estava passando. Paulo estava na prisão aguardando julgamento. Os inimigos conspiravam contra ele. Por que isso? Vamos tentar entender um outro contexto. No primeiro século, as acusações contra os cristãos se desenvolviam. Entre elas, realizavam-se algumas reuniões naquele primeiro século, aonde se falava que deveria se comer da carne e beber do sangue para ter a vida eterna. E esse amor se desenvolvia no campo do cristianismo no primeiro século. E para aqueles acusadores compreendiam que aquele movimento, aqueles cristãos, aquelas pessoas que se reuniam para comer do corpo e do sangue de Cristo eram canibais. Alguns estudiosos vão dizer que eles usavam aquelas ferramentas para dizer que esse povo não é um povo, não é uma crença, não é um movimento que tem a ver com Deus. E essa situação contribuía, pesava na condenação e nas acusações contra Paulo. Por isso que Paulo falava assim: não venha ter vergonha do Evangelho, espero que nada sereis envergonhado, porque muitos apontavam. E não obstante, naquele momento, daquela situação, Nero aproveita a oportunidade para querer imputar aos cristãos o incêndio a Roma. Tudo ele estava direcionando para desqualificar ou apontar que os cristãos não eram pessoas confiáveis daquela época. E as acusações pesavam mais e mais sobre Paulo. Mas Paulo pediu as orações. E dentro dessas orações, entre elas, para que não se envergonhasse do Evangelho, porque aqueles que eram
presos, crucificados, flagelados, açoitados, era um motivo de zombaria. E ele se encontrava num lugar em que, mesmo preso, açoitado, mesmo diante das algemas, do evangelho, dessas acusações, dessas imputações levianas contra a pessoa de Paulo, ele se alegrava por causa do progresso do evangelho de Cristo Jesus. Mesmo diante de tantas situações, Paulo não se deixava abalar. Mas naquela época, a visão daquele povo era muito complicado, principalmente para a igreja na cidade de Filipos, aonde reinava ali muitas culturas helenísticas. Ali era o ponto central de muitas culturas, muitas nações, etnias, entendeu? Etnias, e começávamos a compreender que quando Paulo começa a falar do Evangelho de Cristo, daquele que ressuscitou, daquele que falava do amor, daquele que trazia esperança, e quando ele fala que morrer para ele é lucro, estar com Cristo é melhor, ele está mostrando que a morte, no sentido amplo, é mais importante. Para os gregos, compreendiam de que a morte era o fim para aquela matéria pecaminosa e a alma sairia. Tomavam outra conotação. Quando em Filipenses eles ministravam, Paulo falava do Evangelho, eles ficavam com o pé atrás. Porque como na compreensão deles poderia existir um corpo pecaminoso e uma alma pura. Uma alma pura. Uma alma que, como Cristo era filho de Deus, compreendia-se que, como Jesus, sendo Deus, poderia habitar-se num corpo pecaminoso. Os gregos não compreendiam isso. Mas Paulo, a todo momento, ele falava através do Evangelho como a expansão realmente, como acontecia a ressurreição, como aconteceria a vida após a morte. Ele começa a ensinar isso a todo momento através das suas cartas, e ele dá um bom exemplo disso, que morrer para ele é lucro. Ele começa a demonstrar isso, e hoje vivemos num mundo em que se busca o sentido da vida. Hoje se tem medo do que está acontecendo, essas calamidades, essa calamidade do Covid-19. Todo mundo tem medo. Todo mundo quer agora buscar um sentido para a vida, começa a buscar falsas religiões, falsos deuses. E Paulo começa a mostrar que a morte não é o fim, é o início para viver com Cristo. Ele começa a mostrar para o povo de Filipos um paradoxo muito grande, em que o morrer não é o fim, é o início. O ser humano não compreende o que é a vida, o sentido da vida, e Paulo começa a mostrar que o sentido da vida é viver para Cristo. Paulo começa a ensinar-nos grandiosamente o que é. Precisamos olhar para o futuro sem medo. Nesse paradoxo, começamos a entender. Precisamos entender que o que acontece não é fim. Paulo mostra que morrer é lucro. Ele está querendo dizer, gente, estou quebrando essa questão que os gregos começam a entender, que o corpo e a alma não se unem, não se fundem. Elas se separam na visão dos gregos. Mas para Paulo ele começa a demonstrar que a morte é o início da ressurreição, aonde seremos glorificados em corpo, alma e espírito diante de Cristo. Amém, igreja?
Então gostaria de deixar, encerrando essa mensagem, e provavelmente daremos continuidade semana que vem, em que você possa refletir um pouco mais sobre esse sentido de até onde a vida vale a pena. Aonde você deve olhar para o futuro sem medo, confiando em Deus, confiando nos propósitos. Tivemos um pequeno panorama, um panorama que é pequeno agora, sobre Paulo preso, a sua alegria, a sua coroa, a expansão do Evangelho, o progresso do Evangelho, o que é morrer é lucro. Cessando essa reflexão, e vamos dar continuidade posteriormente, mas igreja, olhe com alegria, olhe com outros olhos, para que possamos olhar o sentido da vida. Não precisamos ter medo do futuro. Diante de tantas situações, o Senhor é maior. Diante das situações, devemos alegrar e devemos refletir se nós estamos sendo igual Paulo, estamos contribuindo para o progresso do Evangelho de Cristo nesse momento de confinamento. Que você possa ser um instrumento, que Deus possa usar você, o Senhor possa estar usando e abençoando ricamente, poderosamente você. Se entregue ao Senhor para que você possa ser um instrumento. Leve o Evangelho, mesmo confinado, diante das dificuldades em que Paulo e nós estamos enfrentando hoje, devemos fazer com alegria, levar o Evangelho. E a igreja do Senhor é você, é eu, todos nós. E que possamos viver alegre, feliz, porque hoje a palavra do Senhor está sendo mais e mais propagada. Mesmo confinado, nunca se ouviu tanto falar em Cristo Jesus. Convido você a fechar os seus olhos e estar orando para encerrarmos esse momento de reflexão da palavra do Senhor. Feche os seus olhos e comece a orar comigo. Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa ir ao encontro de cada uma dessas vidas, Senhor. Que o Senhor possa tocar e utilizar cada uma dessas vidas como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Fale, Senhor, com a Tua igreja e que possamos ver, ó Pai, que Paulo tem ensinado e possamos, ó Pai, aprendermos com esse grande missionário, esse grande teólogo, para que possamos aplicar, Senhor, todas essas palavras é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.